não posso reclamar não. A Márcia fez uma proeza ontem, esteve no Palácio do Planalto, conversando com amigos lá e também pessoas do governo federal, e também ontem à tarde teve presente na reunião dos deputados da bancada gaúcha com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E eu achei muito legal, Márcia, que tu conseguiu pescar bastante coisas interessantes nessas duas reuniões, né? Conta um pouquinho, relata para nós um pouquinho, então, o teu dia de ontem, hein? Fábio, vamos começar então pelo Palácio do Planalto, a reunião que a gente teve na SECOM, né, com o secretário da SECOM, Maneco Hassen, e o diretor da SECOM, o Voltaire. Então, assim, nós fomos extremamente bem recebidos. A gente apresentou, falou do nosso projeto, do que a gente o que a gente vem fazendo aqui dentro do Congresso, da recepção da bancada aqui do Congresso, e de que a gente quer levar isso aos ministérios, né? Começar com entrevistas com os ministros, o trabalho dentro ali do Palácio do Planalto. A gente aguarda, né? Tem uma burocraciazinha ali para fazer o credenciamento, então a gente está aguardando, mas a gente vai passar, a acústica vai passar a estar no Palácio do Planalto, diariamente, Congresso Palácio do Planalto, e acompanhar também as coletivas dos ministros. E eles, enfim, tanto o Maneco quanto o Voltaire prometeram, enfim, que vão, enfim, no que eles puderem nos auxiliar. A gente faz os trâmites legal a pedido de uma entrevista tal, mas que eles, enfim, nos ajudam. Então, a gente fechou, a gente pode dizer que fechamos, pode dizer não, nós fechamos uma parceria com a SECOM do Palácio do Planalto. Isso é muito importante. Márcia, ontem tu trouxe um furo de notícia, que eu até falei com o pessoal aqui da rádio. A Márcia trouxe um assunto 9 e pouco da manhã, que só foi sair na grande imprensa quase 11 horas, né? Sobre a questão do Moro, né? E como é importante, informações de bastidores, tu vai pegando, e obviamente não se constrói uma coisa de uma hora para outra. A Márcia está conosco aqui há mais ou menos 40 dias, e ela está ativamente agora contactando, pegando contato de deputados, senadores, pessoal, secretários de ministério, essas coisas, e isso demora um time, né? Um tempo. O próprio colega nosso, Ayrton Lemos, em Porto Alegre, demorou um tempo para se conectar com todos. Então, quando tem informação, fonte, essas coisas vão passando, e isso é uma questão a gente quer muito rápido o resultado, né, mas ela é demorada pelo tamanho da estrutura que tem em Brasília também, né? O Congresso é gigante, os ministérios são gigantes. Vamos lembrar aí que, enfim, são 513 deputados, 81 senadores, e a bancada gaúcha conta com 31 deputados e 3 senadores. E aí a gente tem praticamente terça e quarta, né, Fábio, para conversar com eles. E aí eles estão naquela correria, a gente tem que sair, correr atrás, chega no gabinete, não tá. Ontem, quarta, na terça-feira eu consegui fazer visita a alguns gabinetes, me apresentar, enfim, falar do projeto da acústica. E aí eu cheguei no gabinete da vice-coordenadora da bancada gaúcha, a deputada Anne Ortiz, e aí imediatamente eu disse a ela dos 3 programas, né, que a gente pode ali entrar com entrevista ao vivo no Jornal das 9, do meio-dia, das 5, e ela imediatamente topou a entrevista que a gente vai fazer hoje no jornal com o Diego, né, então com a vice-líder da coordenação. Então é isso, é paciência. Às vezes chega no gabinete, toma um baita chá de cadeira e o deputado não te recebe, né? E nos ministérios, então, é uma burocracia danada para se conseguir uma entrevista, porque a fila de entrevistas, a gente está tentando uma entrevista desde o começo do nosso projeto, nosso trabalho aqui, Fábio, com o ministro do ministro Paulo Pimenta. Sim. E ontem mesmo nós ouvimos ali do Maneco que a fila está grande e que ele está com muito trabalho, está no início de governo. Sim. E que ele realmente não está dando entrevista. Então é um caminho, longo a se trilhar, mas
A gente está aqui todos os dias. A função do Pimenta, né, Márcia, aí dentro do governo, é como assim, é o assessor direto do presidente. Todos os dias, 9 da manhã, ele tem que despachar dentro do Palácio Planalto com o presidente ou onde o presidente estiver. Então, realmente, ele pegou um cargo que onera o tempo dele nessa dedicação e ele tem que espalhar o assunto para outros ministros, outros deputados, né? Porque é quase que também um coordenador político, né? O Pimenta tem essa obrigação junto ao presidente Lula de fazer interlocução com outros deputados, parlamentares. Então, realmente, como tu disseste, o governo está recém-iniciando, muitas coisas estão... Né? É que nem bandeira abanando no vento, né? Vai para um lado, vai para o outro, não sabe onde é que está e... Bom, mas isso é o início do governo, vamos torcer para isso. Agora, então, vamos falar sobre a visita do governador do Rio Grande do Sul a Brasília ontem, Márcia. Vamos lá, Fábio. Então, a gente acompanhou, claro, a reunião da bancada gaúcha. O governador Eduardo Leite, Fábio, entregou à bancada, né, uma lista de obras prioritárias para o Estado. Bom, a lista é gigante, né, Fábio? A gente sabe disso. Aí, aquela história que o governo federal fala, o governo estadual, os deputados, a história do cobertor é curto, mas a bancada ouviu atentamente, né, claro, a lista. Então vamos lá. O coordenador da bancada, o deputado Carlos Gomes, destacou que o governador apresentou as principais demandas do Estado. Também foi discutido a criação de um fundo de financiamento para obras de desenvolvimento nas comunidades em situação de vulnerabilidade social, que deve ser criado em parcerias com os estados do Sul e Sudeste. Carlos Gomes afirmou que o Rio Grande do Sul precisa ser contemplado pela União na mesma proporção em que contribui para a arrecadação. Então eles discutiram isso, que o Estado, na hora de contribuir com a arrecadação, por exemplo, na mesma proporção de São Paulo, dando exemplo, mas na hora de receber, São Paulo recebe muito mais no caso do Rio Grande do Sul, muito menos. Eles querem, então, ali equilibrar essa diferença enorme ali que existe. Isso sempre existiu, né, Márcia? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul tem que bater perna nesse assunto, né? A gente tem muita contribuição a dar no Brasil e, às vezes, pouco a receber em relação a outros estados. Mas está interessante, eu acho importantíssimo o governador se reunir com os deputados. Tu vê deputados de todos os partidos estão ali juntos, né? Nós estamos vendo as fotos que tu me mandaste. Então tem deputados de todas as veias partidárias, mas todos os deputados têm interesse que o Estado reaja junto, né? Tanto no trabalho político, daqui a pouco na contrapartida do Estado nas emendas parlamentares. E não adianta o governador, olha, eu quero emenda da bancada para fazer um aeroporto para tal lugar, e os deputados, não, nós queremos uma estrada para tal lugar. Quer dizer, não adianta isso, tem que haver uma convergência pelo menos, né, Márcia? Exatamente, foi isso que foi discutido, Fábio, que exatamente isso, precisa ter um acordo, né, enfim, precisa estar ali em sintonia a bancada com o governador. Inclusive o deputado Carlos Gomes agradeceu bastante no início ali a presença do governador na reunião da bancada, porque exatamente eles precisam trabalhar em sintonia para que as prioridades sejam atendidas. Sim. Bom, o governador falou também que entre as iniciativas, né, enfim, as prioridades estão a extensão da BR-448, a rodovia Parque de Sapucaia a... Sim, até a 122. Eu conheço bem aquele ponto ali, Márcia. Eu vou dizer para ti assim, são alguns quilômetros que poderia desafogar a 116 que está lá perto do zoológico. É isso que eles falaram. Eu vou dizer assim, é uma pena que fizeram aquilo pela metade, porque mais uns quilômetros eles conseguem resolver o assunto, viu? Muito boa, achei muito legal isso aí, viu? Falaram também, Fábio, da conclusão da BR-116 Sul, entre Guaíba e Pelotas, a duplicação do lote 4 da BR-392.
E no eixo leste-oeste, a duplicação de 4 lotes da BR, lembra que a gente comentou aqui? Sim. A BR-290 e a conclusão da nova ponte de Guaíba. Como eu te coloquei ontem, teve se eu não me engano, foi o deputado, se eu não me engano não, foi mesmo o deputado Afonso Ram, que chamou a BR 290 de criminosa. Né? Disse que isso precisa ser resolvido, essas obras precisam ser terminadas. Então, na verdade, os assuntos que mais se comentou foi exatamente a conclusão, duplicação de obras das vias, da saúde. Os parlamentares reclamaram da fila de cirurgias que tá grande no estado. E agora é interessante, Fábio, os deputados também reclamaram do escritório do estado aqui em Brasília. Disseram que o escritório não tem ali não tá meio afastado da bancada. Os representantes do escritório, que chamam também de embaixada, estavam na reunião, mas os parlamentares disseram que o escritório está afastado, que os representantes ali do escritório estão afastados da bancada. E aí o governador disse que vai conversar com eles, também vai tentar, enfim, ali essa união entre o escritório que representa o Estado aqui e a bancada. Tem que trabalhar junto também, né? É a Embaixada Gaúcha em Brasília, quer dizer, o governo tem um escritório com funcionários aqui. Antigamente, no outro governo era a Ana Amélia Lemos, que coordenava esse escritório. Agora tem nova bancada, né, novos deputados, obviamente tem que fazer um rearranjo aí, né? E o governador, é importante o governador ter essa sintonia, porque um escritório em Brasília funcionando acaba ajudando o trâmite de projetos, municípios, né, estaduais, coisas federais. Obviamente, é um escritório também chamado de lobby, né, Márcia? Porque o lobby formalizado não tem problema nenhum. É aqueles funcionários que estão ali para ajudar as coisas tramitarem, faltou um documento, o escritório providencia, entrega, isso é uma coisa super importante. Nós temos que ter um escritório em Brasília funcionando pelo Rio Grande do Sul. Tá muito correto, viu? Eu gostei da cobrança dos parlamentares sobre isso, viu? Cobraram. E não foi só um, não. De partidos diferentes. Não foi só de partido A, B ou C, não. Foram parlamentares de partidos diferentes. E aí o governador, enfim, depois respondeu dizendo que sim, que vai conversar com o escritório, ou embaixada, como se chama, e realmente precisa ter essa sintonia exatamente em prol do Estado. Sim. Mas a gente separou uma fala do governador, sim, Fábio, uma das falas dele, enfim, ele destacou a necessidade do direcionamento das emendas e justamente as parcerias do Estado, com municípios, governo federal, parceria com a bancada, parceria com o escritório aqui em Brasília, enfim, ele destacou exatamente as parcerias para que essas prioridades do Estado, área de saúde, educação e obras, sejam colocadas em prática. Vamos ouvir a fala do governador. Também precisamos do apoio dos deputados, né? Afinal, a saúde, o financiamento, o Estado faz um aporte de quase R$1 bilhão em complementação aos recursos da média e da alta complexidade junto aos hospitais, através dos nossos incentivos hospitalares. Há toda uma discussão, a gente sabe que há intenção e desejo do governo federal e esperamos que isso se concretize ao longo desses próximos anos na atualização da tabela do SUS, né, na remuneração dos diversos serviços. Só para dar um exemplo, a gente tem tido dificuldades. O Instituto de Cardiologia é um exemplo grande disso, mas não apenas eles. Todos os hospitais habilitados em cardiologia estão com muitas dificuldades a partir da edição de uma portaria do Ministério da Saúde, ainda no ano passado, se não me engano, ou antes disso, mas começou a se operar no ano passado, que reduziu drasticamente os recursos na tabela das órteses e próteses de cirurgias cardíacas. Por exemplo, só para dar um exemplo, marca-passo que era remunerado em R$50 mil, passou para R$17 mil a remuneração, a informação que eu tenho da nossa Secretaria de Saúde, da secretária Arita Bergman. Então, isso tem gerado dificuldades aí aos hospitais, uma situação bastante sensível que vai precisar também
da atuação de deputados e deputadas aqui nos ajudando a construir com o Ministério da Saúde soluções. Falamos aqui sobre obras de infraestrutura, foi notando que cada deputado foi falando. Eu insisto que vamos aqui organizar, coordenador deputado Carlos Gomes, vamos organizar como já temos feito um cardápio de emendas, a gente já faz, mas esse cardápio de emendas não tem um elenco, não é elencado com prioridades, né? O que a gente faz é reunir, nós passamos a fazer isso no governo passado, reunir as demandas, projetos existentes, onde o Estado identifica que os recursos aportados poderão mais rapidamente se produzir resultados, mas a verdade é que esse cardápio ainda de emendas não tem uma priorização clara. Me parece que a gente precisa avançar na direção por critérios estabelecidos, com clareza, ajudar a orientar essa reunião dos nossos 31 deputados, dos 3 senadores, para a definição da ordem de prioridade de investimentos das nossas emendas, ou conseguindo ultrapassar, né, o desafio que é a representatividade política existente aqui. Existem regiões que não estão devidamente representadas, visões políticas distintas, então é um grande desafio promover essa coordenação de esforço. Eu me proponho aqui, do lado do governo do Estado, buscarmos organizar com a nossa equipe técnica, né, algo que ajude a subsidiar o melhor debate aqui por parte dos deputados, para que possamos encaminhar os investimentos através das emendas. E além disso, foi chamado aqui um fórum que arranje os investimentos estratégicos nos 3 níveis de governo, né, do federal, do Estado e dos consórcios municipais, também mobilizando os municípios para que compartilhem conosco este arranjo para viabilizar investimentos que sejam estruturantes. Muito bom. Fábio, então, assim, um resumo, a reunião foi produtiva, a gente não conseguiu, no final nós tentamos ali falar com o governador, mas não conseguimos porque ele saiu correndo aqui da Câmara, né, para um encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto. Sim. Então, assim, Eduardo Leite está articulando, assim, se eu não me engano, salvo engano, essa é a 3ª vez que ele vem a Brasília desde que a acústica começou aqui, a cobertura aqui na capital federal. Exatamente. Muito boa a participação. Márcia, eu acho que é emblemático, entende? Primeiro, reunião do governador com as bancadas, as comissões estão sendo formadas, os 2 lados falam sobre emendas, cada parlamentar tem os seus interesses nas suas regiões, os seus assuntos prioritários, né? Eu acho que a primeira reunião boa, a cobrança dos 2 lados, né? O governador fala sobre recursos do SUS para cirurgias, outras coisas mais, porque realmente chega a ser ridículo o que paga para um médico, para determinados hospitais, o que é pago, né? Então não há interesse dos hospitais melhorarem, principalmente os hospitais filantrópicos, né? Então acaba sendo um problema, mas eu acho que foi bom pontapé para 2023 essa reunião, Márcia, que tu esteve presente. Sim, com certeza, Fábio, com certeza, exatamente, e é isso que a bancada, que alguns parlamentares da bancada comentaram, né? Olha, para a gente direcionar as emendas, o primeiro passo é o governador dizer quais são as prioridades do Estado, para a partir dali, enfim, direcionar. E o governador também comentou de exatamente isso, para que o parlamentar não direcione os recursos das suas emendas apenas para 1 ou 2 municípios, enfim, ali onde ele tem maior número de eleitores. O que ele está querendo exatamente uma divisão equânime, né? Que seja atendido, enfim, maior número de entidades, de municípios, de órgãos. É isso que o coordenador da bancada vem defendendo e o governador defendeu ontem. É diferente do senador, não, do deputado que mandou asfaltar a frente da fazenda dele, uma emenda que só atende ele, né? Pois é, Márcia, mas os gaúchos, eu vou dizer para ti assim, ó, a gente acompanha já um pouquinho da política, graças a Deus os deputados, senadores gaúchos, na sua
olha, quase maioria, assim, tem tido uma atitude exemplar de encaminhar emendas para coisa que interessa. A gente não vê essas coisas de escândalo, assim, uma emenda muito para o seu próprio umbigo. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem isso diferente, né? Mas eu achei muito bom. E agora a próxima meta nessa é botar o Carlos Gomes ao vivo conosco daí, hein, Márcia? Vamos, com certeza. Vamos sim. Isso tá na minha pauta, com certeza. Então, hoje a gente vai falar com a vice-coordenadora, Anne Ortiz, e aí depois, ao vivo aqui no Congresso, eu vou agendar com o Carlos Gomes, sim, com certeza. A gente está buscando, fazer aquela história, de falar com todos eles. Né? Então, também, nós estamos tentando, a gente já falou com o senador Carlos Reis, né? Estamos tentando uma agenda com o general Mourão e com o Paulo Paim também. Muito